A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Seja uma pessoa firme como Neemias. O que o inimigo está querendo fazer é parar a obra, é parar o chamado, é parar aquilo que Deus designou para a sua vida, mas através dessa palavra Deus está dizendo: seja uma pessoa constante no que você está fazendo. É muito difícil, irmãos, nós termos constância em algumas coisas, porque quando a gente começa a ver, as adversidades, os apertos, as lutas, nós queremos desistir, nós queremos parar. Nós vamos observar aqui que Neemias, ele passou por oposições que não foram fáceis para ele. Ele estava em uma grande obra, mas havia inimigos querendo parar aquela obra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Neemias não parou. Por isso o Senhor está dizendo para você através dessa palavra hoje: não pare. Tudo que o inimigo quer que você pare, é que você desista, é que você retroceda. Eu não sei o que ele quer que você abra mão, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não abra mão do projeto, não abra mão do propósito. Você está entendendo o que Deus está falando com você de maneira clara? É muito difícil, irmãos, nós termos constância em algo, mas quando a gente tem constância em algo que Deus nos designou, a gente consegue ter as colheitas. Você só terá a colheita, você só verá a conclusão de algumas coisas na sua vida se você não desistir. O que o inimigo quer que você desista, era isso que os inimigos queriam que Neemias fizesse. Eles começaram a se levantar e a conspirar para intimidar a Neemias. O inimigo está querendo te intimidar, te parar para que você não tenha força para conseguir concluir o que Deus te chamou para fazer. Se Deus lhe chamou, minha irmã e meu irmão, para algo, não desista desse algo, seja o que for. Quando é de Deus, nós não devemos desistir. Seja casamento, seja empresa, seja uma porta que você tem sonhado e pedido a Deus. Se Deus colocou no seu coração, não desista. Haverá oposições, como aqui houve. Sambalate e Gesem mandaram chamar a Neemias querendo parar a obra. Sempre vai ter pessoas, situações tentando parar você. Mas o que você precisa fazer é ser uma pessoa constante. Uma pessoa que quando coloca a mão no arado não volta atrás. Eu coloquei a mão aqui, eu vou continuar. Deira mandaraia canto. Tá tudo difícil. Você tá pensando que estava fácil para Neemias? Não estava, não. Não estava fácil para ele, não. A Bíblia diz que o muro estava em ruínas, irmãos. Mas ele se levantou com a força do Senhor. Tudo pode estar difícil, humanamente falando, parecer até arruinado, mas Deus está dizendo: continue, porque haverá conclusão neste negócio. Continue, porque você vai ver o meu nome sendo glorificado nesta situação. Neemias contemplou o agir do Senhor. Não somente Neemias, mas os inimigos tiveram que contemplar quando foi terminada a reconstrução do muro. Eles tiveram que reconhecer que Deus estava com Neemias. Muitos que olham para você hoje pensam que você vai desistir, porque na verdade, irmãos, tem pessoas que até mesmo falam, apostam que você vai desistir. Pessoas que não servem a Deus, que te olham de longe e ficam dizendo: eu não dou tantos dias. E até outros que dizem que servem a Deus também, mas são joio. E fica dizendo: eu sei que ela vai desistir, eu sei que ela não vai aguentar, eu sei que ele vai acabar desviando. Então nós temos que ter, irmãos, a constância para não dar esse gosto ao inimigo. Porque se a gente parar,
Se a gente desistir, não haverá conclusão e os inimigos é que terão êxito. O Senhor, ele diz para você através dessa palavra, faça como Neemias. Neemias não deixou brecha nenhuma no muro. Feche as brechas na sua vida. Você sabe que tem coisas que desagradam a Deus, comece a tirar. Comece a dizer, Deus, eu quero fechar as brechas porque eu não quero que o inimigo ache brecha para entrar na minha história. Eu não quero que o inimigo ache brecha para entrar na minha vida, não. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero começar a fechar as brechas para que o Senhor trabalhe e eu tenha êxito neste negócio. Deus quer te dar uma conclusão. Uma conclusão em algo, por isso que ele te trouxe aqui para você não desistir. Ele quer que você conclua este negócio. Ele não quer que você abra mão. A palavra hoje não é desista, pare, retroceda, não avance. Deus não está no negócio, não. A palavra hoje para você não é essa. A palavra para você hoje é avance. A palavra para você hoje é não desista, tenha constância. Se você não abre mão, Deus vai te abençoar grandemente, de maneira que todos saberão que Ele é na tua vida. Agora, tem vitórias, irmãos, que só chegam para a nossa vida se houver constância. Se houver perseverança. Declare comigo, eu recebo de Deus constância e perseverança. Eu recebo de Deus constância e perseverança. Não é fácil a gente continuar quando inimigos querem nos paralisar. E outra coisa, quando o propósito é de Deus, a gente consegue ver constantemente, irmãos, o inimigo tentando paralisar. A gente consegue ver, sentir, observar que haverá sempre pessoas se opondo àquilo que Deus nos entregou. Porque tem muita gente que são como Sambalate e Gesem. São influenciadas pelo inimigo para tentar parar a obra de Deus. Mas através dessa palavra o Senhor está dizendo, não pare. Quando Neemias observou que os inimigos estavam querendo paralisar ele, ele disse, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Eu vou continuar aqui, eu não vou descer, não desça o nível. Não responda algumas pessoas. Não queira falar. Não, tem coisas que você não pode descer, meu irmão e minha irmã, o nível. Você tem que continuar onde você está. Permaneça na obra que Deus designou para a sua vida. Coloque a mão no arado e não solte. Diga, eu não vou descer, eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque Deus me chamou para ver a conclusão deste negócio. Porque Deus me chamou para ver essa casa salva. Deus me chamou para ver estes filhos servindo a Ele. Deus me chamou para ser um instrumento na minha família. Então eu vou continuar nesta obra, mesmo que não seja fácil, porque não é fácil. Nós observamos aqui, irmãos, que a obra era de Deus, mas não havia facilidade. Havia um homem, que foi Neemias, que resolveu ser perseverante. É isso que faz toda a diferença. Quando um homem e uma mulher de Deus resolvem ter perseverança. Resolve ser alguém que não desiste, mas alguém que continua firme. Independente, eu não abro mão. Independente, eu continuo firme. Porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Neemias não parou. E ele ainda deixou bem claro, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Não vale a pena eu parar a obra por causa de vocês. Por que a obra ia parar? Enquanto eu estivesse lá perdendo tempo com vocês, a obra ia cessar e eu não vou fazer isso. Enquanto você perde tempo tentando mostrar aos teus inimigos algumas coisas, tentando falar, responder à altura, você está parando uma obra grande na tua vida. É por isso que você precisa, meu irmão e minha irmã, olhar para o alvo. Olhar para o Senhor e dizer, eu vou ter a conclusão deste negócio, eu vou ver este lar restaurado, eu vou ver esta família reestruturada de novo, eu vou ver este ministério de pé. Comece a olhar com foco. O que muita gente está perdendo, irmãos, nos últimos dias é o foco. Comece uma coisa, termina em outra e não consegue concluir nada. E nós, como servos de Deus, precisamos colocar a mão no arado e permanecer, ter perseverança e dizer, tá difícil, mas eu vou continuar. Não tá fácil, mas o crescimento vem através das dores que eu sinto, através das lutas e dificuldades. Deus está me fazendo crescer. O que Neemias estava passando não era para ele parar, mas era para que ele tivesse crescimento. Era para que ele tivesse constância na obra, porque se estava incomodando a Sambalate e a Gesem, é sinal de que, irmãos?
estava surtindo efeito. Você está incomodando o inferno, se o inimigo está se levantando contra você, não é para você ficar desesperado, não é para você ficar com medo, mas é para você entender, está surtindo efeito. Deus está se agradando de mim. Esta obra será concluída com sucesso se eu não desistir. Se os inimigos estão se opondo, é porque eles estão conseguindo contemplar uma conclusão que eu ainda não vejo. Porque muitas vezes, irmãos, os inimigos vão ver coisas que a gente não vê. Observe isso. Eles vão contemplar algumas coisas que a gente não contempla. Eles vão ver algumas coisas que a gente não consegue ver. E através dessa palavra o Senhor está dizendo para você: os teus inimigos estão vendo que está perto da conclusão da obra. Quando os inimigos começaram a ver que o muro estava sendo edificado e que não havia brechas nele, a Bíblia diz que eles começaram a se incomodar. E é assim que acontece quando o inimigo vê que você está constante em uma obra. Quando ele vê que Deus vai lhe dar vitória, que você vai ser vencedor naquela área, ele começa a investir para você parar. Aí começa a vir o desânimo, começa a vir o cansaço, começa a vir as oposições, os pensamentos contrários, as palavras contrárias. Tudo isso para você parar. Mas a escolha de Neemias, sabe qual foi, irmãos? Permanecer. E hoje Deus te instrui a permanecer. Hoje Deus te instrui a não desistir, a não abrir mão. Seja de uma faculdade, seja de um curso, seja na sua vida com Deus. Não desista, não desista. Porque se você desistir, se você abrir mão, porque está difícil agora, você não vai ver a conclusão de uma grande obra acontecendo. Está próximo de acontecer a conclusão de uma grande obra. Está próximo de Deus glorificar o nome dele na sua vida. Está próximo do seu milagre chegar todas as vezes que estiver perto. Guarde isso na tábua do seu coração e leve para a sua vida. Todas as vezes que estiver perto de Deus te abençoar, de Deus abrir portas na sua história, de Deus começar a mudar a sua vida, as coisas ficarão mais estreitas. As coisas ficarão mais difíceis. E vai começar a ter oposição para quê? Para que você pare. Para que você desista, para que você retroceda, mas através dessa palavra o céu te visita e diz para você: não se importe com as oposições, mas comece a olhar para o alvo, comece a olhar para o teu Deus que tem vitória preparada para você e ele diz para você que a tua bênção está chegando. Declare comigo: eu não vou desistir porque minha bênção está chegando. Eu não vou desistir porque a minha bênção está chegando. Irmãos, se você incomoda o inferno, é sinal de que você está na direção certa. Quando tá tudo quieto, tudo perfeitamente bem, você pode ficar meio que desconfiado, que tem alguma coisa errada. Mas quando você observa que o inferno está sendo atacado, que ele está constantemente se levantando contra você, é sinal de que aquilo que você está fazendo está agradando a Deus. Porque o inimigo, ele só se incomoda com aquilo que é de Deus, irmãos. Com aquilo que ele sabe que vai dar resultado. Se ele está investindo tanto para você desistir desse casamento, é porque vai dar resultado. Se ele está investindo tanto para você desistir da vida desses filhos, é porque ele sabe que vai dar resultado. Se ele está investindo tanto para você abrir mão dessa empresa, é porque vai dar resultado. E é por isso que você tem que vigiar nesses momentos em que vierem para você mensageiros de Satanás. Porque estes homens estavam servindo como mensageiros de Satanás, tentando parar a obra. Vai ter muita gente querendo parar a obra e é nesses momentos que a gente vigia. É nesses momentos que a gente fica atento, ao que Deus está nos mostrando, ao que Deus está falando conosco. Se Deus disse que eu sou contigo, minha filha, vá que eu tô abrindo a porta, vá que eu vou fazer, você tem que se apegar à palavra. Porque se você parar para ficar discutindo com os inimigos, se você parar porque os outros estão se levantando e dizendo que não vai dar em nada, você nunca vai ter êxito naquilo que Deus colocou na sua mão. É constância que Deus quer de você. Firmeza. É alguém firme. Tá doendo, irmã? Tá, mas eu vou continuar firme. Ah, tô conseguindo, mas tô conseguindo pouco. Vai conseguindo pouco mesmo. Tô orando pouco. Vai orando pouco. Tô lendo pouco Bíblia, não tendo mais força. Tava pensando em parar, em desistir. O Senhor tá dizendo, vai assim mesmo. Lê pouco. Você só não pode parar. Você só não pode desistir. Você só não pode retroceder. Porque o Deus que esteve, meu irmão e minha irmã, como Neemias, está contigo. E hoje ele lhe fortalece. E hoje ele está lhe animando através dessa palavra e dizendo para você: seja constante para você ver a conclusão. Seja constante para você viver aquilo que eu tenho para sua vida. Versículo de número 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito.
porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Os inimigos tiveram que reconhecer que Deus estava com Neemias, irmãos. Em pouco tempo, a Bíblia vai nos dizer que em 52 dias houve a conclusão daquela obra, porque Deus, irmãos, diz para você através dessa palavra que será em pouco tempo que Ele vai fazer. Será em pouco tempo que Ele mesmo vai lhe dar vitória. Por isso, não abra mão, não desista. Imagine se Neemias tivesse parado para dar ouvido a Tobias, Sambalate, a Gesem, a quem se levantou contra ele. Ele não viveria a conclusão, irmãos. Ele não ia ver em tão pouco tempo o que Deus ia fazer. Para ver o que Deus vai fazer, é necessário muitas vezes você tapar os ouvidos para o que o inimigo vai falar. É necessário muitas vezes você não se importar com opiniões alheias. É necessário muitas vezes você focar naquilo que Deus tem preparado para você. Porque se não tiver foco, se não tiver determinação, você não consegue vencer. Você não consegue viver o que Deus determinou para você. Neemias foi um grande homem. Um homem que nós observamos que temia grandemente ao Senhor. Um homem que orava muito. Um homem que tinha grande intimidade com Deus. Mas também um homem de prudência. Porque ele era prudente, ele não parou. Deus está dizendo, tenha prudência, minha filha. Você tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Você precisa ter prudência. Tem muitas pessoas aqui que o Senhor me revela que está faltando prudência. Porque está pensando em parar, em desistir, em responder. Ei, tem coisas que você não tem que responder. É melhor você se calar e deixar Deus falar por você. Quem mostrou aos inimigos que ele estava na reconstrução daqueles muros foi o próprio Deus. E é Deus quem vai mostrar que ele está na sua vida. É Deus quem vai responder. É Deus quem vai calar os teus adversários. Por isso, através dessa palavra, o céu está dizendo para você, deixa eu mostrar. Porque quando eu mostro é perfeito. Deixe que eu mesmo vou mostrar quando eu trouxer a conclusão desta obra na tua vida. Se você desistir, você não vai ver conclusão. Se você desistir, você não vai ver Deus agindo. Se você desistir, você não vai ver os muros de pé que Deus já reservou para a sua vida. Deus tem uma grande obra contigo. Por isso, Ele me trouxe aqui através dessa palavra para lhe dizer, não desista. Não abra mão deste propósito, desse projeto. Tem oposições? Tem. O inimigo está se levantando contra? Tá. Mas seja forte. Seja uma pessoa firme e constante, porque Deus já determinou a sua vitória. Neemias não desistiu, por isso ele viu a conclusão do muro. Se você não desistir, você vai ver Deus trabalhando lindamente por você e pelos seus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, pela conclusão que o Senhor está trazendo, Pai, porque o Senhor é um Deus que conclui a obra que o Senhor inicia. O Senhor não deixa a obra pela metade, não, Pai, mas aquilo que o Senhor inicia, Pai, o Senhor mesmo traz a conclusão se a gente não desistir, se a gente não parar, porque é verdade, Senhor, que haverá opositores, haverá pessoas, Pai, usadas, influenciadas pelo inimigo para tentar nos parar, como aqui Gesem estava tentando parar, Sambalate estava tentando parar Neemias, mas a tua palavra diz, meu Senhor, que ele agiu com prudência, que ele não desceu, meu Deus amado, que ele não foi ter com os inimigos, Pai. Dá prudência aos teus filhos, para que eles entendam, meu Deus amado, que tem situações que responde ao Senhor, tem causas que é o Senhor que mostra, é o Senhor quem vai mostrar para os adversários que o Senhor os escolheu e que é o Senhor quem vai dar vitória. Deus, eu creio que a vitória não será determinada por homens, mas será determinada por ti. Por isso os teus filhos não vão desistir, não vão parar, porque o Senhor falou claramente, assim trazendo esta palavra e fortalecendo a eles para que eles permaneçam, porque Neemias permaneceu e em pouco tempo ele viveu vitória. Em pouco tempo os teus filhos viverão vitória se eles continuarem perseverando, Pai. Porque essa insistência do inimigo para que eles desistam é porque o milagre está às portas. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lança
lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Visita cada nome, cada pedido aqui nos comentários, Pai, de maneira profunda, que o Senhor possa falar com os teus filhos, Pai, que haja manifestação do teu poder de maneira clara na vida deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus disse para você que você precisa ter constância e firmeza naquilo que Ele te chamou para fazer. Não ceda. Tudo que os inimigos querem é que você pare, que você desista, que você retroceda, porque a sua vitória está perto de acontecer e o inimigo bem sabe disso. Por isso Deus está dizendo, seja perseverante como Neemias, não pare a obra, porque grande é o que Deus tem para te entregar. A conclusão deste negócio já está chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.